Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Podcast do Rafa começando, episódio de número 35, e hoje nós iremos falar sobre um tema muito bacana. E o tema de hoje é saia das drogas. É isso mesmo. A intenção aqui é deixar o tema bem objetivo e bem claro para você que luta contra esse vício, contra essa inclinação da carne, e que o Espírito Santo te dê forças através dessa conversa para você conseguir vencer as drogas, tá bom? E antes de mais nada, pessoal, eu quero pedir já que você já deixe o seu like aqui embaixo no YouTube, tá bom? E se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom? Nós estamos chegando aí já a quase 2.000 inscritos e vamos continuar avançando para que a palavra do Senhor seja anunciada, tá bom? E você que está no Spotify ou no Amazon Music, não se esqueça de salvar esse episódio na sua playlist e compartilhar com outras pessoas também, tá ok? Nós contamos aí com a sua ajuda e a sua colaboração. E hoje, pessoal, eu estou muito feliz. Nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial. Ele que é terapeuta, fundador da COMAD, que é o Conselho Municipal Antidrogas, e ele também ajuda pessoas todos os dias a saírem das drogas. Nós fizemos o convite para ele, ele aceitou e está aqui conosco no dia de hoje. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho o nosso amigo Marcelo Januário. Paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, Rafael. Tá tudo bem? Cada dia melhor, graças ao bom Deus. Que bênção. Marcelo, obrigado, Marcelo, pela sua participação aqui. O nosso podcast é para nós anunciarmos a palavra de Deus e também trazer conscientização e ajuda para as pessoas, né? E você faz um trabalho muito bom aqui em nossa cidade de Francisco Morato. Você ajuda muitas pessoas e muitas famílias a saírem do mal das drogas. E eu fico muito feliz em poder ter o seu apoio aqui no podcast e você nos ajudar aqui nesse projeto. É isso aí, Rafael. É com grande prazer e enorme satisfação que eu faço esse trabalho. É uma forma de apresentar a Deus a minha gratidão por tudo que Ele fez por mim. Sim. Uma forma de retribuir de graça o que de graça eu recebi, né? Então eu faço com muita satisfação. E eu não divulgava tanto isso, mas o negócio começa a tomar uma certa proporção. Com E certeza. aí fica inevitável, acaba fugindo ao controle, né? É. Porque na verdade eu faço isso há muitos e muitos anos, Sim. em forma de gratidão, como eu já disse, mas sempre ali, né? Sozinho, eu e Deus, sozinho não, eu e Deus, né? Graças a Deus estou na melhor companhia. Mas procurando, é uma questão pessoal minha, procurando não incomodar demais o poder público. Eu creio que quando a gente incomoda demais o poder público, gera gasto para mim mesmo. Eu acho que o poder público já está saturado. E eu sou uma pessoa que eu não costumo olhar para o que o outro não faz. Uhum. Eu costumo olhar para o que eu posso fazer. Legal. Então Boa. eu não fico muito lamentando o que não fizeram, não. Procuro fazer. Mesmo porque o público que eu trabalho, as pessoas também não têm muito carinho por eles, não. É Eu verdade. gosto daquele... Eu gosto de chamar de consumidor final, né? Aquele cara que já está na rua, que já perdeu família, né? Que a família já está sem esperança. As pessoas já não acreditam, né? Isso, exatamente. Nem a família, nem ninguém. E aí eu gosto dessas abordagens e aí, eu creio que é esse o chamado que o Senhor me colocou e é esse chamado que eu respondo. Que legal, Marcelo. Ô Marcelo, então para nós começarmos, eu quero pedir já que você mande o seu alô, né? Para os amigos, para a família, para os irmãos que te acompanham. Vai lá, Marcelo, fique à vontade aí, mande seu alô. Bom, ao público aqui do podcast, do meu amigo Rafael, né? Nosso boa noite, muito obrigado pela audiência que você está dando aí para nós. Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua casa. A todos os meus amigos que vão acompanhar esse bate-papo aqui, em forma de entrevista, né? Que o Senhor possa adentrar na sua casa
junto com essas palavras, e que essas nossas palavras, a nossa conversa, junto com a palavra de Deus, possa realmente ajudar você a tomar uma decisão assertiva no tratamento e na tratativa da questão da dependência química. Porque as pessoas hoje, elas procuram fazer coisas, inclusive até por amor, só que por desconhecimento, muitas vezes acabam agravando mais o mal do que sanando a dor. Então, é como você socorrer alguém num acidente. A indicação é para que você não coloque a mão. Mas às vezes as pessoas, por amor, vão lá e colocam a mão no acidentado e acabam provocando uma fratura maior. É verdade. Assim é na dependência. Então eu espero que vocês possam elucidar algumas dúvidas e tirar algumas conclusões junto conosco aí. Que a palavra de Deus chegue até os seus ouvidos e ao seu coração. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Pessoal, eu quero já apresentar para vocês também o meu livro, 3 Guerras para um Soldado. Você que luta contra as drogas, esse livro aqui vai te ajudar muito também, tá bom? Você que tem uma luta constante. Guerra da carne, guerra espiritual e guerra do mundo. Essas 3 guerras que todo ser humano, não é só o cristão, é todo ser humano enfrenta, e nós precisamos saber, através da Bíblia, como vencer essas guerras. Então, você pode comprar no WhatsApp do nosso podcast, que é o 11 991 810294, ou você pode clicar no link aqui embaixo e ir direto para a Hotmart e comprar o e-book e baixar em seu celular, tá bom? Então aproveite e abençoe a sua vida e o nosso programa comprando o nosso livro 3 Guerras para um Soldado. E esse livro aqui é um presente para o nosso amigo Marcelo, não é? Tenho certeza que ele gosta muito lisonjeado. E ele vai ser muito edificante aí para o seu ministério. Vou Marcelo. Até colocar o óculos aqui para enxergar. 3 Guerras para o Soldado, Marcelo. Você está sempre aí na luta, não é, Marcelo? Sempre aí guerreando aí em prol do reino de Deus. E eu tenho certeza que essa leitura aí vai abençoar muito a sua vida. Mais ainda, né? Vou ler ele hoje. Ô, maravilha! Eu não duvido, não. Chegando em casa. O assunto é pertinente, é interessante, sim, né? Sim. Tudo que edifica, eu quero rapidamente absorver. Uhum. Se tem a ver com a palavra de Deus e ajuda a edificar, para mim tem que ser imediato. Você já quer absorver na hora, né? Porque eu venho de uma vivência onde o imediatismo era o meu governo, era o meu norte, né? Era o meu rumo. Então eu precisava de dinheiro agora, eu queria usar agora, eu queria fazer tudo agora. Então se eu tivesse na abstinência, eu precisava de tudo para agora. Quando eu estava na minha casa, eu queria alguma coisa da minha mãe, era para agora. Né? Com as minhas 2 ex-esposas, com a vivência com os amigos, era tudo para agora. Então, hoje a palavra de Deus, graças a Deus, consegue me dar uma atenuada, né? De vez em quando a ansiedade ainda bate. Sim. Só que hoje, graças a Deus, controlada. Glória a Deus. Então, é uma luta constante, né, Marcelo? Então eu preciso, Rafael, para justificar o início da minha fala, eu preciso dedicar... eu não consigo 100%. Sim. Afinal de contas, eu era movido por uma doença. Sim. Mas eu preciso contrariar ela e hoje me dedicar pelo menos... Eu falo que se eu conseguisse 50%, nossa, seria demais. A tudo que eu dediquei para o mal, dedicar com a mesma vontade para o lado do bem. Sim, é verdade. Aí seria com certeza porque a sua mente não vai ficar vaga, né, Marcelo? Exatamente. Você sempre vai estar ali em atividade. Porque na dependência química, já vamos entrando no assunto aqui, né? Já vai no embalo. Vamos deixar fluir, depois na dependência química, a doença da dependência química, ela é a doença do imediatismo, né? Sim. Ela faz o cara ficar ansioso demais, faz o cara ficar arrogante, ficar prepotente, soberbo, porque são os defeitos de caráter que nos movem a fazer o mal. Porque o ser humano, por si só, ele é uma coisa boa. O ser humano foi criado por Deus. Uhum. Lá no Gênesis diz que nós somos criados para sermos a coroa da criação de Deus. Sim. A coroa é a última coisa que se coloca no rei para sacramentar tudo, né? Então, eu me imagino como Deus criou tudo e me pôs para reinar e colocou nós como a coroa da criação. Então, eu me sinto muito feliz por estar nesse mundo. Hoje eu choro olhando o céu.
Hoje uma sensibilidade tomou conta de mim fora do comum. Né? Ela já existia, só que eu não deixava aflorar. Sim. Porque eu necessitava dos defeitos para poder fazer o que eu fazia. Mas a palavra de Deus, ela vem e clareia tudo, né? Como se o céu tivesse anuviado e de repente as nuvens saíssem, o sol surgisse e a luz aparecesse. Então, nós podemos resumir que quando você era dependente químico, a sua visão estava fechada. Você estava cego espiritualmente. Exatamente. E aí as suas escamas saíram quando você Eu só conhecia quero Deus. colocar uma vírgula na sua fala. Eu não era, eu sou o dependente químico. Eu Entendi. estou em tratamento. A dependência química era uma doença É. que espiritualmente eu preciso dizer para você, Deus cura. Sim, Se ele tocar, ele cura. certo. Porém, ou Deus tem um projeto muito grande para ele pessoalmente tocar, ou tem que ser pela minha fé. Eu não tenho fé suficiente para gerar cura em mim mesmo, Marcelo Januário. Aham. É Eu Deus vou que te, te sustenta. vou te explicar o que eu estou dizendo. Um diabético. O diabético ele pode ficar 20 anos sem consumir açúcar. Se ele voltar a consumir açúcar, ele desenvolve novamente a doença, correto? Olha só. A dependência Verdade. química é isso mesmo. Eu posso ficar, como já passei 12 anos sem usar drogas, porém, eu não fiz o que era sugerido, o que uma recuperação, o que uma vivência com Deus. Aliás, eu estava longe de Deus, né, desses 12 anos. Fiz tudo que não era sugerido, então, automaticamente, eu acabei voltando para o uso. Mesmo porque o uso foi só, nesse caso, para o mal, a coroa da criação. Porque eu vivia tudo de mal que o uso proporciona. Arrogância, prepotência, eu era o juiz, eu era o rei, eu era o dono, eu era o mandatário, eu era tudo da minha vida. Então, a doença e o pecado, a doença física da dependência química e o pecado espiritual tem muito a ver. Entendi. A doença é do corpo, Certo. o pecado é do espírito e da Espiritual. alma. Então, para mim exercer o mal do uso, para mim aceitar, para minha mente aceitar que eu necessito usar droga, eu preciso gerar um pecado dentro de mim, uma necessidade de pecar. Senão eu não vou, Rafael. Entendi. Nós somos seres perfeitos criados por Deus. Eu acabei de falar que nós somos a coroa da criação de Deus. Aham. Ele nos criou perfeito. Então, eu vou te dar um exemplo do que eu estou falando, Rafael. A nossa mente não aceita a gente colocar a mão no fogo. Você coloca a mão no fogo, vai chegar um determinado momento que, independente da sua vontade, a mão vai fazer assim, ó. É. A sua mente vai puxar para trás. Propriamente já vai reagir, né? Um movimento involuntário. Aham. Você vai pensar assim, poxa, mas eu queria deixar. Porém, se a sua mente for convencida que é necessário, ela deixa. Vou te dar um exemplo. Se você tiver um filhinho, vamos dizer que você tem um filho de meses, eu vou pegar o seu filhinho, vou colocar uma faca no pescoço dele e vou falar assim, Rafael, você vai pôr a mão no fogo aí, enquanto eu não ver sair sangue, eu vou apertando essa faca aqui, e aí você vai ver as gotinhas de sangue piar. Acabou, filho. É, você vai ficar lá. Você convenceu a sua mente de que é necessário ela perder o poder. É verdade. Vai é ficar. verdade. Aí você vai ver a mão sangrar, vai doer. A sua mente vai falar, tira, você vai falar, não tira. O movimento involuntário acaba. A doença da dependência, na minha concepção, Marcelo Januário, não estou falando coisas em nome de ninguém, eu falo no meu nome. Sim. A doença da dependência química age dessa forma na mente da pessoa. Nós somos seres perfeitos, nós sabemos que é errado, mas ela vem e coloca um motivinho. Vamos falar espiritualmente, como se tivesse um diabinho aqui. Vai lá, você consegue, vai. O pecado vai dar certo, o errado vai ter um bom resultado. Vai lá que você vai conseguir. A minha mente, ela precisa de uma raiva, de uma ansiedade, de uma tristeza, de uma nostalgia, de uma felicidade, de uma tristeza profunda para falar assim, você precisa da droga. Aí eu vou, Então tá tudo na mente, né, Marcelo? tudo na mente. Se a pessoa não mudar a mente, ela não consegue Não consegue. largar. E você precisa, e é necessário, Rafael, tratar os três aspectos: físico, mental e espiritual. O espiritual é o principal de tudo. O espírito caído, ele não vai conseguir prosperar. O corpo padece. Não tem jeito. O físico, o que que é? É a minha compulsão. Uma vez eu gostei, automaticamente o meu corpo pede. Isso é o físico. E o mental é a minha obsessão. O que que é a obsessão? Um jeito mais fácil de explicar a obsessão é a questão dos relacionamentos. Pessoas obsessivas por outras. Pessoas que acham que ama, mas na verdade são obsessivas pela outra. Na segunda-feira já está pensando o que vai fazer com a outra na sexta-feira. O que vai encontrar, já está planejando a vida da outra pessoa.
Se não encontra, fica depressivo. Exato. Se a pessoa não aparece ou marca um compromisso e não cumpre com o que falou, a pessoa fica frustrada, gera tristeza. Fica dependente da pessoa, né? Dependente, entendeu? E nós, dependentes químicos, somos assim. A nossa obsessão. Por exemplo, hoje, se eu estivesse na ativa, eu estaria aqui fazendo esse... Eu gosto muito de falar do hoje, tá? Sim. Eu estaria aqui gravando esse podcast contigo e imaginando quando acabasse como que eu ia te dar um golpe e pedir um dinheiro para um cigarro ou para gasolina. Entendi. Para alguma coisinha. E você que está em casa, que já conviveu, que convive, ou que conhece, ou que tem na família um dependente químico, sabe que isso é um golpe permanente. Um dinheirinho pro cigarro, um dinheirinho pro trem. E aí fica naquela coisa que eu aprendi no mundo quando eu estava no mundo. Finge que me ama, finge que acredita. A família chega uma hora que cansa. E aí de tanto o cara mentir, eles fingem que acreditam e começam a dar. São vários os estágios. Até que chega no estágio final, onde o cara começa a roubar tudo dentro de casa. E aí começa a chegar em mim. Aí chega em mim, quando está tudo acabado. Qual é a intenção de quebrar o meu anonimato, de abrir a minha vida? Porque também não é fácil, viu, Rafael? Eu sofro muito preconceito por aí. Imagino. Mas eu dou glória a Deus por isso. É o espinho na carne, né, Marcelo? Espinho na carne. Eu quebro o meu anonimato hoje para que famílias cheguem em mim antes de chegar nesse estágio. Porque, Rafael, veja bem. Digamos que você sai ali agora e quebra a sua perna. Eu vou te levar até o dentista. Amanhã você pode até estar engessado, cara, mas provavelmente sua perna não vai ficar legal. Não mesmo. Você vai precisar de um ortopedista. A mesma coisa se você tiver com problema no dente, eu te levar no clínico geral. Não vai dar muito certo, cara. Então, tem que ser um dentista. Problema de dependência química, procura quem entende do assunto. O problema é que a primeira reação da família é vergonha. Sim. A segunda, o sentimento de impotência. Esse aí já é um sentimento que a doença por si, ela tem a prerrogativa de gerar na família. O sentimento de impotência. Deixar as pessoas fracas, inaptas, inadequadas, impotentes a lidar com a situação. E pessoas impotentes, inaptas e inadequadas são pessoas vulneráveis. E aí fica todo mundo vulnerável. Rafael, eu não gosto de falar do negativo, eu gosto de falar do positivo. Vou falar do contrário. Um dependente que sai das drogas é no mínimo 50 pessoas que começam a ficar mais felizes no mundo. Olha só. Um só gera felicidade em 50 em volta deles. Dá uma marcha ré nessa informação, um só é capaz de atingir a vida de 40 pessoas. 40, 43, essa é a estatística de 2010, era uma estatística mundial. Hoje, no mínimo 50 pessoas. Porque assim, se você tem um primo que é dependente, ele vai te atazanar o dia, você vai chegar na sua casa e não vai chegar muito bem. Automaticamente vai atingir a sua esposa, a sua noiva. Automaticamente vai atingir o filho que você tenha. Automaticamente atinge o rendimento dele na escola. E vira um ciclo que vai matando todo mundo. Todo mundo em volta ali paga o pato. A dependência química não se resume ao uso da droga. É muito pobre pensar isso, é muito pouco. Nós precisamos pensar mais macro e entender que o entorno precisa ser cuidado. Que legal. Precisa ser cuidado. Ô Marcelo, então você é a pessoa que não usa drogas mais, ela ainda continua dependente, mas ela não está ativa. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É como uma siderúrgica fechada. E quando você estava então na ativa, quando você usava drogas, o que passava na sua cabeça, Marcelo? Qual que era o seu pensamento? Você se lembra? Rafael, o que eu mais pensava é que eu queria parar. Eu queria sair daquela vida. Queria sair. E esse era um combustível para minha doença, porque gerava em mim um sentimento de frustração que a droga, num determinado momento, supriu. O segredo da droga está em experimentar a parte física, né? Então o espírito problemático, duvidoso quando jovem ali, está vacilante. Por isso a necessidade, Rafael, de nós prepararmos as nossas crianças. O meu principal trabalho, que eu sempre gostei de fazer, é ir nas escolas e fazer prevenção das crianças. Que legal, que legal. Não gosto de falar disso, mas hoje é necessário. Sim. Ir nas escolas. Rafael, eu fiz palestra em todas as escolas dessa região. Há 10, 15 anos atrás eu rodava tudo fazendo palestra. Depois eu tive meus momentos maus e tal, então tive que recolher o time. Mas a criança é o principal alvo, Rafael. Porque depois que se gosta de uma coisa, para convencer de que aquilo é mal, é muito difícil. É verdade. E o ser humano ele tem uma tendência a aceitar a dor conhecida do que procurar o desconhecido, que seria a recuperação.
Então eu prefiro 1000 vezes sofrer aquela dor que eu já conheço Sim. do que fazer o que eu não conheço e entrar numa escuridão onde eu não tenho domínio. Porque nós nascemos para reinar. E se eu não tenho domínio, eu não tenho muitas vezes coragem, eu não sinto a necessidade, eu não tenho vontade de ir me jogar. E a recuperação, ela é um mundo novo pro dependente. Sim. Ela é um mundo totalmente novo. Por quê? Porque é brigar com tudo que eu sou. É brigar com os meus sentimentos de arrogância, é brigar com a minha percepção de mundo, é brigar com a minha necessidade de aceitação, é brigar com a minha necessidade de reconhecimento. Porque nós tem uma literatura que chama Rei Bebê, que define a nossa vida de uma forma. É da Housden, né? Uma empresa americana que há muitos e muitos anos trabalha com dependência química, e essa literatura é usada muito em muitas casas de recuperação, principalmente as que usam 12 passos de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos. Uhum. Essa literatura do Rei Bebê, ela tem lá 23 características do Rei Bebê, e uma delas eu vou te dizer agora, a 21ª. A regra é feita para os outros e não para mim. Olha só. Então na minha casa todo mundo lava a louça, eu não. Você entendeu? Mas aí, quando eu começo a entender a dinâmica da dependência, eu começo a entender que eu sempre gostei de contrariar, por quê? Para o retorno vir, a contrariedade voltar para mim e eu me sentir diferente, eu me sentir humilhado, dependendo de como a família trata ali naquele momento. Você não faz nada, você é um inútil, ou não sei o quê. Aquela coisa. Olha lá o seu irmão. A comparação é a pior coisa. Nossa. Nenhum ser humano gosta disso. Então as pessoas não percebem que pela desinformação elas estão alimentando a doença na cabeça do dependente. Na cabeça. Estão ajudando e sendo agentes facilitadores usados pela doença da dependência química. Olha só. Rafael, quando você pega o endemoniado, você não está brigando com a pessoa. Você está brigando com o que está nela. Sim. Quando você pega um pecador, você não está brigando com a pessoa, você está brigando com o pecado. É verdade. Quando você pega um dependente. Não tinha pensado por esse lado, hein? Quando você Verdade. pega um dependente, você não está brigando com a pessoa, você está brigando com a dependência química. A dependência química, ela aflora todos os defeitos de caráter. Sim. Ninguém em sã consciência, com um espírito bom e cheio de saúde para dar, e cheio de amor para dar, precisa se drogar. É verdade, é verdade. E muito menos, né, o Marcelo, muitos se entregam de tal forma para as drogas que acabam morando na rua, dorme no frio, dorme na chuva. E aí a gente pensa, aí na sã consciência o ser humano não vai fazer isso. O grau de envolvimento é fantástico. Agora, Rafa, eu tenho um pensamento, vamos lá, né? Marcelo Januário, tá? Não Sim. falo em nome de entidades, em nome de governo, não falo nada. Para mim, a dependência é uma coisa só. Nós temos amigos em comum, que são dependentes de baralho, por exemplo. Certo, é verdade. Já deve ter vindo os dois na sua cabeça aí, se não for Aham. mais. Sim. Pensa num amigo que já pensou aí, todo dia você sabe que o cara tá no bar. Eu vou achar o fulano. Pode ir lá no bar que ele tá lá jogando baralho. E se ele não jogar? Chega em casa, ele discute com a mulher, ele não trata bem o filho. Se ele jogou, o filho pede um pique de 20, ele manda 40. Se ele não jogou, o filho pede 20, ele fala que não é banco. Porque ele está irritado porque a dependência dele não foi satisfeita. Entendi. Nós temos amigos dependentes de... Como é que eu vou... Eu não consigo falar outra forma se não ser a palavra clara. De zona. Aham. Mulheres fáceis. Aham. Nós temos amigos, e eu tenho certeza que veio alguém na sua cabeça aí, Com certeza. Com certeza. gasta pagamento lá. E se o cara não for, ele não se dá bem com a esposa. E às vezes a pessoa não ajuda a família, não ajuda em casa, não supre as dívidas de casa para suprir a sua necessidade. Rafael, dependência, pra mim, Marcelo Januário, é uma coisa só. É uma coisa só. Só Entendi. muda o final, o desejo final. Aham. Eu fui dependente de químicos. Pessoas são dependentes de baralho. Tem pessoas dependentes de trabalho, Rafael. É verdade. Tem. Tem pessoas que não se negam a ter um dia de folga. Aí você olha e fala, nossa, que sujeito trabalhador, que sujeito esforçado pela família. Aí quando você vai procurar, existe lá uma dependência. O cara, se ele ficar em casa, ele não suporta olhar para a cara da esposa. Ele não consegue lavar uma panela, ele não aguenta cortar uma cebola para ajudar na salada, ele não consegue fazer nada. E aí você vai analisar e fala, não, é porque ele gosta de trabalhar, não, é porque ele é dependente do trabalho. É verdade. Nós Ele quer estar temos, sempre fazendo alguma coisa. temos a mania de tapar o sol com a peneira. Nós queremos ver coisas ruins como coisas boas. Não dá. Não tem coisa. Se o cara,
um ser humano normal, ele participa da família. Aham. Seja uma vez ou 2 vezes na semana. Verdade. O ser humano normal, ele dá atenção pro filho. O ser humano normal, ele tem momentos de lazer com a família. É verdade. Quando está faltando o que é normal, se você começar a capear, você sempre acha alguma coisinha. É verdade. Ô Marcelo, você falando bastante aí a palavra doença, né? Você falando sempre a palavra doença. Para você, a dependência química do álcool, vamos colocar do álcool. Também, Sim, tá incluso. é uma doença ou uma inclinação da carne? A pessoa tem aquela inclinação. Por que eu falo isso? Porque assim, Rafael, para mim, tem pessoas que têm o vício nas drogas, mas não tem o vício em mulheres. No Cigarro, caso, álcool também. Na zona, como você falou, na prostituição. Tem pessoas que não têm inclinação, não usa drogas, não bebe, mas não consegue viver sem mulher, né? E aí que tá. Aí é uma inclinação da carne. Você acha que dependência é uma doença ou uma inclinação da carne? Nesse caso não tem achismo, não. A Organização Mundial da Saúde reconhece a dependência química como uma doença. Doença mesmo. Hoje tem CID para isso, né? Tem CID para o alcoolismo. Se você tiver problema com drogas ou álcool, você consegue se afastar do trabalho. O Ministério da Saúde tem um CID para isso, né? É verdade, é verdade. Para você se afastar. Então a dependência existe. Assim. A questão do gostar, Rafael, como eu te disse, a doença ela é física, mental e espiritual. Primeiramente, o espírito fraco fica mais fácil para nós, os nossos ouvintes, nos entenderem. Né? Tem bastante crente aí. Quem não é crente, nós somos seres espirituais. Você entende o que eu estou falando? Um espírito falido, uma pessoa que não tem uma crença, que não crê num poder superior em si. Eu creio em Jesus Cristo. Não é todo mundo que tem a mesma crença, mas um espírito sem um motivo, sem um adorador, sem um ser maior, é um espírito falido. Certo. Já está sucinto. A questão física que eu te disse, que é a compulsão que nós, dependentes, temos, que nos diferencia do usuário. Por que existe a palavra usuário e dependente? Porque o usuário, ele é usuário comum. Eu e você temos vários amigos usuário. Uhum. Usuário de cerveja, usuário de cocaína, usuário de maconha. Usuário de pornografia. De pornografia, frequentador de site pornográfico. Não consegue. Tivemos um episódio sobre isso, eu vou deixar aqui em cima no card. Legal. Pessoal. É o cara que tem um cara que ele é usuário. Ele passa, ele vê, mas ele não fica. Ele sabe que existe. Ele passa no bar, toma uma cerveja e vai embora. O cara que vai ali, pega um pino de cocaína, cheira e chega em casa no horário, que não gasta o seu salário todo. Esse cara é usuário. Às vezes o usuário ele chega a ser um usuário pesado. Às vezes tem cara que fica o sábado a noite inteira na rua, chega na casa domingo de noite, mas na segunda ele vai trabalhar, ele cumpre as suas responsabilidades. Teve ali um pequeno estrago, mas ele consegue se virar. Usuário pesado. Sim. O dependente, ele sai no sábado à noite, você só vai achar ele mês que vem. É verdade. Ele não volta. Se ele voltar é para roubar alguma coisa dentro de casa. Então, são figuras diferentes. Muitas vezes a sociedade olha para você e fala: Rafael, por que você não faz isso? Olha lá o fulano. Só que o fulano, ele é um usuário, ele não é um dependente. Como é que eu sei se eu sou um dependente? Primeiramente, a compulsão. É uma característica da dependência. É aquele cara que começa a usar e não consegue parar. Rafael, nós frequentamos, eu hoje pouco, você, eu não sei, você nasceu evangélico? Nasceu evangélico. Então, você foi pouco a festas do mundo. Mas nas festas do mundo é normal pessoas cheirarem cocaína. Eu que vim do mundo, eu estou numa festa, eu olho para lá e para cá, eu percebo o movimento do banheiro e tal. O cara vai lá uma vez, 2 vezes na noite, ele toma uma coisinha, daqui a pouco ele pega na mão da esposa e ele vai embora. Só que aí eu percebo um cara que enquanto aquele ali foi 2, ele foi 8 vezes no banheiro. Enquanto o outro tá indo embora com a esposa daquele ali que foi 8 tá olhando feio pra ele. Já tá falando assim, ó, tô indo embora. E ele, não, peraí que eu já vou. Peraí, você percebe o pânico da pessoa, a impotência perante o uso. Certo? E aí a esposa vai embora. E daí ele arruma já, porque o diabo ele não brinca de ser diabo, né? Sim. Aí ele arruma já um amigo, ele arruma alguma situação, ele sai, ele aparece em casa só lá pra terça-feira, ele perde o dia de serviço. Esse cara, ele é compulsivo. Ele é dependente. Dependente. Entendi. Ó o tamanho dessa pança aqui. Eu preciso diminuir a compulsão pela comida. Compulsão. Boa. O ser humano não precisa ser desse tamanho. Eu sou compulsivo por comida. Inclusive a minha compulsão, que é eminente a minha pessoa, ela foi para droga, eu parei com a droga, ela migra para outros lugares. Sim. No meu caso, migrou. Tem vários caras aí que pararam de usar a droga ilícita
e se acabam na droga lícita. O cara fuma 2, 3 maços de cigarro por dia. A nicotina é uma droga. Sim. Então, quando você vê alguém naquela assim, ó, fazendo aquela cara de satisfação, aquela pessoa está sentindo uma satisfação. E aí eu quero entrar onde você tocou no assunto. A questão física. Rafael, o cigarro, por exemplo, quando ele é aceso, ele libera 4.700 substâncias tóxicas. Aquela fumacinha de cigarro. O fumante passivo, ele morre mais de câncer do que o próprio fumante, sabia? Porque o fumante ainda acaba assimilando. O fumante passivo, ele não tem defesa. Ele acaba pegando aquela fumaça toda. E ele não... Porque, veja bem, ó, você viu a época do Covid? Você viu a Cracolândia com surto de Covid? Não. Ninguém. Rafael, nós temos aqui um lugar aqui que é mais de usuários. Você vê nego doente ali espirrando? Não, você não vê. Aí o pessoal pensa que é saudável. Eu não gosto de falar isso, mas acaba dando uma imunidade. Sim, entendeu? Isso é verdade. Só que assim, depois que tira também, mas você sabe que essa imunidade ela é fictícia, tá? Ela é fantasiosa. Ela é mental. O cara pensa que também. Na verdade, o dente está cariado, a perna está doendo, ele só não tem tempo para dar atenção. Por quê? Porque a droga rouba toda a atenção dele. É verdade. Ele acaba a droga, ele precisa correr atrás de mais R$5, então ele não tem tempo. Tanto que quando chega para trabalhar com caso de recuperação, Rafael, a pessoa tem que ter muito amor. Por quê? Porque quando o dependente chega, começa a doer do fio de cabelo até a unha do dedão. É onde as pessoas falam, sem vergonha, até agora estava usando droga, agora chega aqui na casa de recuperação, está doendo tudo. É lógico, tirou o anestésico, tirou a motivação. Meu Deus do céu. Tirou a ansiedade de correr atrás da droga. Tenho certeza que muita gente já viu isso e não pensou como você está falando. Não tem como pensar, Rafael, só pensa assim quem vive. Olha só. Né? Se você me der a seleção brasileira para mim comandar, vai dar caca. Se você colocar os técnicos que passaram por lá e fizeram história, eles sabem o que fazer. Sim. Se bem que o Brasil também não está nem com técnico, não nem tá sem acertando técnico. nada. Vamos usar outro exemplo? Mas vamos lá. É isso, Rafa. É verdade. Uma pessoa que tem habilitação, que dirige há vários anos, ela sabe dirigir com segurança. Você pega um menino que nunca foi numa autoescola e dá um carro na mão dele, ele vai fazer o que ele quer. Não tem experiência. Você entendeu? As pessoas não têm essa experiência. Por que eu me dedico, eu abro a minha vida para falar o que nós estamos falando aqui? Para que as pessoas possam entender a dependência química pelo ângulo do dependente e pelo ângulo de quem trata. Porque elas só veem, vocês aí, a maioria de vocês, só vem pelo ângulo de quem sofre. Quem sofre é a causa e quem sofre é o efeito. Você entendeu? Então, e eu vou falar outra coisa, Rafael, pensamento meu. O familiar, e isso é o que eu encontro, é estatística minha, tá? Não existe, se tiver escrito em algum livro aí governamental, eu nunca vi. Mas a família, no meu entender, sofre muito mais do que o dependente. E nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouco, né? Então, sobre a família. vou segurar. Mas assim, o Marcelo, quando nós vemos que uma pessoa é dependente, ativo, não é? Como você falou, a gente percebe que a pessoa ela fica muito ignorante, fica muito reclusa, né? E todo mundo está errado, menos ela. Ela não, ela está certa, né? Você sabe melhor do que eu. E como você, como terapeuta, Marcelo, trata com uma pessoa que recusa a sua ajuda? A pessoa fala, não, Marcelo, cuida da sua vida. Como você trata com essa pessoa? Normalmente eu não trato com ela, trato com a família. Porque quando as pessoas me pedem ajuda, Rafael, a primeira coisa que eu faço é falar assim, aonde você está? Eu tô aqui no Jardim Rosa. Eu falo, espera só uns instantes que eu chego aí. Eu paro o que eu tô fazendo. E as pessoas que vão assistir isso aqui, eu tenho certeza que tem gente que me conhece que pode dar esse testemunho. Quantas e quantas pessoas aqui em Morato, eu não publico nome nem foto de ninguém, mas quantas me ligaram? Senhor, me indicaram o seu telefone, seu Marcelo. Assim. Eu falo, onde você está? Eu estou em tal lugar. Espera uns 15 minutinhos que eu chego aí. Viro meu carro, minha moto, de acordo com o que eu tiver, ou a pé mesmo, eu já chego aí. O senhor vai vir já? Já estou indo aí. Esse é um diferencial do meu trabalho. Eu sou muito crítico, Rafael. Não gosto de me enaltecer, toda honra e glória é para Deus. Mas Deus me capacitou e me ensinou que esse problema é para ser tratado imediatamente, porque tem gente sofrendo. A minha mãe sofreu, os meus irmãos sofreram, a minha família sofreu, os meus amigos sofreram. Eu perdi 2 casamentos, então as pessoas, eu não tenho mais tempo para ver gente sofrer com isso. Entendi. O primeiro passo para essa arrogância aí é pedir ajuda.
Se você me liga e fala, Marcelo, eu tenho um dependente aqui na minha casa e tal, eu tô querendo ajuda. A primeira coisa que eu vou falar para ele, para você, ele quer ajuda? É a primeira pergunta que eu faço. Normalmente, por desespero, a família fala, quer, mas não sabe se quer. Sim. Por quê? Existem várias fases da dependência. Normalmente, muitas vezes, a pessoa está na fase da manipulação. Ela finge que é boazinha, finge que está boazinha porque ela está ganhando com isso. Então, a doença já massacrou tanto a família, Rafael, que dá R$10, dá R$5, dá R$2, já virou uma constante. Entendi. Do tipo, deixa ele lá. Pelo menos tem paz. Tá em paz. Entendi. Tem muito crente, Rafael, tem muito crente, servo de Deus, ajudando a dependência química, ajudando o dependente a se manter no uso, achando que está usando o amor de Deus. Meu filho, eu não posso abandonar. Para sanar nossos pecados, Rafael, Deus abandonou por uns instantes o filho dele na cruz. Eita, é forte. Para Jesus ter a morte terrena, ele teve que gritar, meu pai, por que me abandonaste? Muitas vezes, Rafael, nós temos que abrir mão da vida pessoal daquela pessoa, deixar ela sim. Eu vou resumir o que eu quero falar para você. Muitas vezes nós temos que deixar aquela pessoa sentir o peso do que está carregando sozinha. E aí não é falta de amor, é estratégia de vida. Agora, o diabo não brinca de ser diabo, ele vem como acusador. Ele vem como acusador. Uma mãe que abre mão de um filho e fala, ó, não vai dar para você ficar aqui, desse jeito não dá. Então a sociedade vem, só que ninguém vê os 15 anos que ela já vem sofrendo. É verdade. É verdade. Mas todo mundo vem massacrar. Né? Crente abandonou o filho. Então, aí que entra eu. Eu vou lá, não é abandonar. Vamos colocar regras. Todo erro não suporta o acerto. Toda treva não suporta a luz. Então vamos agir como cristãos verdadeiros? Vamos colocar regra. Depende do estágio que tá, Rafa, por isso que eu gosto de ir. Eu preciso ver o estágio que tá a pessoa. Entendi. Dependendo do jeito que tá, tá ficando na rua 3, 4 dias, chega, come, dorme, papapá. Meu, assim não vai parar nunca. Ele não vai parar nunca. Ele tá bom, né? Tá bom demais. Quando cansa na rua, vem pra casa, tem uma dormida, se troca, come lá, acorda de hora em hora, come que nem um cavalo, depois vai pra rua e ainda sai com dinheirinho que a mãe dá. Ai, filho, vai... Não, então peraí. Nesse estágio, vamos colocar regras. Filho, o negócio é o seguinte, você faz parte da família, mas aqui tem regras. Então, até 10, eu vou dar um exemplo, tá? Até 10 da noite você pode entrar. 10 e 1, você não entra mais. Mas aqui é minha casa, mas tem regras, mora mais pessoas aqui também. Então, 10 e 1 você não pode entrar. 8 horas da manhã, a porta aberta, você pode chegar, toma um cafezinho, quer trocar de roupa, a mamãe lava sua roupa, tá tudo bem. Só que, só depois das 8. Porque até as 8, o seu irmão precisa dormir, eu preciso descansar, todo mundo tem, né, a vizinhança, que você chega na madrugada e faz barulho. Tá me pondo pra fora de casa. Não, se você chegar antes das 10, pode entrar. Só que assim, vai tomar banho, jantar e vamos descansar. Vamos colocar regra. Porque a dependência química, quando você chega numa casa de recuperação, a primeira coisa que tem é regras. E as pessoas desistem, né, Marcelo? Desistem eu por vejo quê? Isso. Porque ela não está disposta a cuidar da dependência. Ela está indo para lá para cá. Porque, mais um motivo da minha abordagem. Muitas vezes o cara está manipulando a família, fingindo que está querendo ir para um tratamento. Ele vai lá, a família gasta combustível, gasta tempo, dispensa aquele monte de amor em cima da pessoa, o cara não vai ficar um dia lá. É verdade. Isso dá para prever. Não dá para ser 100% de certeza? Não dá. Não tem como. Mas a gente consegue ajudar. E ajudando, a gente consegue atenuar o sofrimento de uma mãe, o sofrimento de um familiar. Normalmente tem que pedir para um tio vir de carro. O tio já vem reclamando. Né? Tem que pedir para um vizinho. Aquele vizinho que às vezes eu nem converso mais, porque meu filho já mexeu na casa dele. Mas por amor ele vem, vai levar. Às vezes tem que suportar a cara feia, tem que pedir ajuda para pessoas que a gente nem conhece. Mas é assim que tem que funcionar. Então, é necessário a gente saber que estágio que está para saber o que fazer. Agora a dependência é uma coisa que ela massacra todo mundo. Sim, isso é verdade. Não poupa ninguém, tá? Tem muita gente, para resumir essa fase que nós estamos na conversa, tem muita gente aí sendo massacrado pela doença, ajudando de forma errada, achando que está agindo em nome de Deus, por amor de Deus e não. O Deus que nós servimos, Rafael, eu digo isso porque eu sei que você professa Jesus Cristo, ele é amor, mas ele é fogo consumidor e justiça. É verdade. É verdade.
Tem passagem na Bíblia, eu não vou me recordar agora, eu acho que é Hebreus 10, alguma coisa, eu acho que é isso, não sei, mas se você procurar aí, que chega uma hora que devido ao excesso de pecado, não existe mais nem expiação, não adianta sacrificar, porque não tem mais expiação. Sim, que a pessoa já brincou tanto com Deus, né? Está na Bíblia. Uhum. Então, Isso é verdade. o dependente, ele precisa ser informado que ele tem uma doença, ser convencido disso. Sim. Isso é todo um processo. Não é simples. A família precisa entender que é codependente. Porque você vê, uma pedra de crack usada por um dependente atinge toda a volta. Isso é verdade. É como um meteoro caindo no mar. Caiu um meteoro no mar, ele vai e faz um buraco ali na água, a água se repõe, né? Ele bate no fundo do mar. Mas e a onda? Ela vai. Estende longe. Mesma coisa. É verdade. Ô Marcelo, agora você já começou a falar aí sobre a família, né? É complicado, porque se a família não saber, né? Se a família não saber lidar com o dependente, acaba afundando e piorando o problema, né? Quais são os conselhos que você mais dá, ô Marcelo, para as famílias, né? O que você mais fala para as famílias de um dependente químico? Rafael, como eu te disse, depende muito da situação. Mas eu vou te dizer qual é o maior problema que eu enfrento. É o amor da mãe. O amor da mãe. A mãe que é... Eita, até imagino. Eu vou te dar um exemplo. A Vou dependência... colocar um pouquinho de água a mais. Aí Eu pra quero. você. A dependência química... Vamos lá, você me ajuda. A dependência química, vamos pôr ela como caixa d'água. Tá aqui, ó. O dependente químico tá aqui. Tá. Coloca isso aí nas minhas costas aqui. Aqui. Eu vou andando. Vai chegar uma hora que vai pesar, Rafael. Sim. Eu vou cair. A família que ajuda da forma errada, cada um vai colocando uma perninha aqui embaixo. E aí a dependência vai andando e nunca mais para. Eita. É Cada forte. ajuda errada potencializa o problema. Você tá parecendo o João Ribe Palharim com os exemplos que você dá. Os exemplos que você dá é batata, né? Dá pra entender. Você entendeu? É isso. Ajudar na forma errada é potencializar o problema. Então o conselho que eu dou é procure ajuda especializada. Uhum. Quando eu descubro que eu tenho um problema de droga na minha família, a primeira coisa que eu faço, eu escondo. Não quer que a sociedade veja, né? Pronto. Aí a família começa a perceber, os mais próximos. Aí cada um comenta no serviço, o outro comenta na escola, o outro comenta ali com o vizinho, a outra comenta na igreja. E aí cada um vem com uma fórmula. Um quer dar um banho de pipoca e jogar no rio. O outro quer fazer uma oração como se Deus fosse intervir na vida da pessoa. Se não dependesse dele. Depende de nós a fé. Verdade. A fé, nós não temos capacidade de gerar, mas nós temos que pedir para Deus. Me ajuda a gerar fé, eu quero acreditar no Senhor. Se o cara não quer, não tem como. Deus não é invasivo, ele não invade a vida de ninguém. Uhum. Se eu bato, se abrir a porta, eu estarei juntos, não é isso que ele fala? Sim. Então, aí, vamos lá. A família precisa entender que eles precisam amar de uma forma exigente. Existe um programa que chama Amor Exigente. Uhum. O resumo é assim, ó, amo você, mas não amo o que você faz. Mano, é muito lindo. É muito lindo. Eu amo você, Rafael, mas não amo o que você faz. Eu não preciso te odiar pelo que você faz, mas eu não preciso aceitar e gostar do que você faz também. É verdade. Se eu sou cristão, eu tenho que agir ao oposto do que o mundo me mostra hoje. O mundo mostra que a gente tem que brigar, tem que isso. Não, eu tenho que amar. Deus aceita o pecador, mas não aceita o pecado. É verdade. E aí as pessoas querem inverter. O diabo hoje, ele não precisa trabalhar muito não. Ele pode ficar sentadinho na cadeira olhando, porque a gente trabalha por ele. A gente inverte todas as bolas. Uhum. Nós estamos querendo brigar com o pecador, matar o pecador, esfolar o pecador, xingar o pecador, sendo que o nosso inimigo é o pecado. Então, mas o pecador não quer parar de pecar. Deixa que Deus corrige ele. Vamos preparar o nosso terreno em volta, vamos nos capacitar para a hora que esse pecador falar, eu não quero mais pecar, ele ter força e ter sustância e ter apoio necessário em volta para brigar contra o pecado, porque se ele está fazendo aquilo, para ele é muito pesado. Até agora você falou bastante, deu bastante conselhos, bastante dicas, né? Como ajudar famílias, como o dependente reage. Então, Marcelo, eu queria também perguntar para você também nos mostrar o remédio, né? O que o dependente precisa fazer para sair das drogas? Rafael, ao longo dos tempos eu aprendi algumas coisas para lidar com a dependência química.
A primeira coisa é cuidado espiritual. Tá? Um espírito, vamos repetir mais uma vez, espírito caído dificilmente vai ter alguma coisa que dê certo. Posteriormente, não menos importante, é admitir que tem um problema. Tá? O melhor programa de recuperação que eu conheço, né, abaixo de Deus, chama-se 12 Passos de Alcoólicos Anônimos, que também é usado por Narcóticos Anônimos, já desde 1935, Alcoólicos Anônimos. Desde 1953, Narcóticos Anônimos copiou o programa de Alcoólicos Anônimos e transformou para drogas também, lá nos Estados Unidos. E isso se espalhou pelo mundo. Hoje existe um grupo chamado Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos está no mundo inteiro usando esse programa. Eu não falo em nome deles, mas faço questão de falar deles. Sim. Porque está salvando vidas aí no mundo todo. E o programa que eu gosto, que chama 12 Passos, que é o programa deles, o primeiro passo diz sobre pedir ajuda. Admitimos que somos impotentes perante a droga, o álcool, e que a nossa vida se tornou incontrolável. Então, você vê aí, admitir que somos impotentes perante a droga, o álcool, vírgula. Tem uma segunda admissão aí. E essa admissão começa a falar do espiritual, que minha vida se tornou incontrolável. Porque não adianta, Rael, e aí as pessoas em casa agora vão entender o que eu estou falando. Não adianta eu admitir que tenho um problema com droga, se eu não admitir que eu preciso de ajuda. Tem muito dependente aí que é bonitinho da mamãe, que chora em casa. Eu não aguento mais essa vida. Mas se oferece um tratamento para ele, ele não quer. Não quer ajuda. Você oferece o antídoto, não quer. Você entendeu? Ele não admitiu ainda que a vida dele está sendo controlada pela droga. Pela ansiedade, pela arrogância, pela prepotência. Porque a dependência, como eu te disse, Rafael, ela aflora todos os defeitos de caráter do ser humano. E aí eu falo assim, esse cara aí é um lixo. Não, ele não é um lixo. Ele está um lixo. Fato, na minha opinião, Marcelo Januário, nessa vida só existe duas coisas que é homem e mulher. O resto é tudo relativo. E mesmo assim o homem está querendo mudar aí, né? Esse negócio de homem e mulher. Tá? Com todo o respeito a todas as pessoas aí que creiam em qualquer outra coisa, eu sinceramente sou contra. Para mim, ou é homem ou é mulher. Exatamente. Eu creio na Bíblia Sagrada, eu creio que o homem formou homem e mulher. Lá no livro de Gênesis está escrito, macho e fêmea os fez. Sim. Tá? E ponto. No demais, só tenho o meu respeito, né? Amo da mesma forma, mas não aceito. Sim. Não aceito, não. É verdade. Tá? Então, Rafael, a pessoa admitir que tem um problema é até bonitinho. Mas tem... e aí que é a tirada do programa, por isso que ele está no mundo inteiro. Por isso que ele é o melhor que tem. Porque ele pega todas as sacadas. É igual a Bíblia. A Bíblia por si só, você não consegue desmentir a Bíblia. O programa de tratamento de 12 passos, você não consegue pegar. Tirando a parte da espiritualidade, que ele deixa um poder espiritual aberto, e aí cada um é livre para crer, né? Eu estou falando tirando no meu caso, porque eu sou crente, eu acredito em Jesus Cristo. Mas tirando essa parte, o programa ele é perfeito, porque, cara, admitir que eu sou impotente perante a droga é grande coisa. Você vai agora, nós vamos chegar ali e falar, e aí, irmão, como é que tá? Essa droga tá me matando, irmão. Não sei o quê. A vida tá difícil. Tá bom, mas como é que tá? Não, eu consigo controlar. Dá certo. A minha mãe tá me ajudando, meu pai, meu tio vai me levar para trabalhar, o fulano aqui vai abrir uma porta de emprego para mim, Deus falou em profecia que vai dar. É mentira. Só que as pessoas não têm ainda a visão aberta para enxergar isso. Por quê? Elas estão conversando sobre droga no mundinho onde não é o mundo de drogas. E aí que entra mais uma vez a relevância do nosso trabalho, de chegar para essas pessoas e fazer isso que nós estamos fazendo aqui, dar uma abertura. Eu não sou dono da verdade. Não sou. Eu trabalho com a minha verdade. A minha verdade não é absoluta, porque eu não sou Deus. Mas eu tenho bastante informação que pode ajudar você a pensar melhor, a raciocinar, a enxergar de uma forma diferente e de repente chegar numa conclusão melhor. Tá? Agora, esse caminho que a gente mostra, esse caminho que eu optei num dia da minha vida, que vários amigos meus optam, que estão aí hoje limpos, a gente entende como melhor. É o melhor. Que legal. Legal, Marcelo. Bom, nós conversamos
bastante hoje, mas nós queremos ouvir o seu testemunho de vida também, Marcelo. Como que a sua vida foi transformada, como Deus te resgatou, né, do pecado. Conta aí para nós, faz um resumo para nós aí, Marcelo, do seu testemunho de vida. Rafael, é assim, cada vez que eu conto a minha história, eu conto de acordo com o conto de onde eu estou. A história é uma só, mas ela é contada de várias formas. Então, eu nasci aqui em Francisco Morato, mais precisamente aqui a uns 500 metros daqui, na segunda rua aqui do Parque 120, começa na Princesa Isabel, nasci na segunda, na Rua Roraima, nasci dentro de casa, em 1971, dia 17 de maio. Sou filho de uma dona de casa, de um pedreiro, né? Um pedreiro esse chamado João Januário, o João Poeta, que é o autor hoje do hino de Francisco Morato, né? Hoje podemos dizer, porque foi oficializado. Meu pai tem várias composições aí, mas eu não posso dizer porque nunca foram gravadas, não está registrado. Mas o hino de Morato eu posso dizer. Sim. O meu pai é autor do hino de Francisco Morato. E eu tenho muito orgulho disso. Que honra, que honra. Atrás do caderno das crianças ali na escola, meu sobrenome está lá. Que legal. Eu tenho o maior orgulho disso. Sou filho desse casal maravilhoso, de uma família muito boa, uma família originalmente lá, quando começou tudo católica, né? Que vivia aquele catolicismo maquiado, né? Aqueles caras que enchiam a cara durante a semana, no final de semana aparecia na igreja e ia numa missa, que envergonha até o catolicismo, viu? A prática. Depois, eu preciso dar esse testemunho, minhas tias hoje são todas católicas, minha mãe, como eu vou dizer, praticantes. São pessoas que vivem a espiritualidade. Que legal. Eu não concordo com a prática de certas coisas que elas fazem, mas eu respeito demais a espiritualidade e a crença que elas têm em Jesus. Sim. Ponto. Vivo na minha casa com meu irmão e minha mãe, rezando o terço lá, o dia e noite. Respeito demais, a fé deles é a fé deles. Né? Então, eu cresci num lar, entre aspas, cristão, fui uma criança muito feliz, tive muito apoio, mas também sofri bastante, como todo mundo, sofri. Porque a gente tem mania, Rafael, de olhar para trás, eu fui maltratado, eu fui estuprado, respeita a sua dor. Mas você passou 24 horas por dia sendo maltratado? O estupro durou 24 horas por dia, os 15 anos da sua vida? Tem coisas que ficou lá atrás e precisam ficar lá, só que eu não entendia isso. Porque a dependência ela precisa da dor para poder gerar a motivação. Sim. Tá? Eu fui entender isso depois de velho, depois que eu fui estudar sobre dependência química. Então eu era uma criança rebelde, eu gostava de confusão, eu gostava de não aceitar regras. Na escola eu era do contra, o professor falava que era 1, eu falava que era 2. Ele falava que era azul, falava que era amarelo. Eu gostava de ser o diferente, de ser o cara que contrariava, o palhaço da turma. E nisso tudo eu não percebia que era a minha necessidade de aceitação, minha necessidade de conhecimento, a minha necessidade de estar no topo. Todas as características da dependência. Por que eu sou a favor de cuidar da criança? Porque nisso, quando você capacita... quando eu pus o programa nas escolas, eu ia lá fazer HTPC com os professores. Teve um tempo em que eu cuidei mais de família de professor do que dos alunos. Olha só. Porque quando você orienta o professor, na classe ele começa a identificar. E a maioria deles, professores, sou fã de vocês. A maioria deles já tem esse feeling, já tem essa capacidade. E eu já tinha todas as características. Hoje, eu pego um molequinho de 7, 8 anos aí e falo, esse aí, se tiver um encontro com a droga, a probabilidade de gostar vai ser muito grande. Olha só. São características. Ajudam a gente a entender. Rebeldia. Tem um monte de coisa aí que tem que olhar, né? São pensamentos meus. E eu era essa criança. E um dia, por necessidade de aceitação de um grupo social, eu fiz uso da substância. Não senti muita coisa. E aí, automaticamente, foi o álcool, né? A primeira. E aí já vi um cigarro atrás. E a combinação álcool-cigarro, para quem gosta, é maravilhosa. E aí eu comecei com 12 para 13 anos já a fumar cigarro e tomar álcool. Depois, lá para os 16, 17 anos, eu tive um encontro com um químico e eu não sabia que o meu corpo ia gostar tanto de químico, aquela história do físico, né? Uhum. Eu fui e experimentei. O barato da droga, Rafael, é que a primeira sensação gostosa a gente nunca mais acha. Olha só. Hoje essa sensação está muito forte no crack. O cara sente aquela sensação que para ele é gostosa, né? Porque ele já gostou, ele gosta. E o que vem atrás é tudo procurando aquela primeira sensação. A droga é maligna, ela é diabólica. E aí é que nem
vamos usar uma mulher bonita, sedutora, mas que é do mal. Ela vem, faz o serviço e depois você corre, gasta e nunca consegue conquistá-la. Né? É mais ou menos isso. A droga, ela dá uma sensação de prazer na primeira e depois aquela sensação ela fica sendo buscada e nunca mais é encontrada. E aí vai gerando mais frustração, mais raiva, mais ressentimento, mais necessidade, mais ansiedade, mais gana, vai judiando da pessoa. E aí fui um jovem 16, 17, 18 anos aí usando bastante cocaína. Comecei a ganhar um pouco de dinheiro. E aí intensifiquei mais o uso. Percebi que eu gostava bastante, mas eu estava ainda no uso, naquele primeiro amor, né? Às vezes era recreativo, às vezes era abusivo, mas já estava pesadinho. Casei, minha esposa já começou a sofrer as consequências, mas ela também, coitada, inocente. Não tinha o conhecimento, acabava me ajudando. Pensando na política que eu não gosto, que é a política de redução de danos, eu não gosto. Mas eu aceito. Porque seria a redução de danos? A redução de danos é aceitar que você faça uso de uma forma moderada, tentando que você pare de usar. Entendi. Basicamente isso. Né? Então ela, sem saber, fazia isso. Aceitava, acabava indo numa festa comigo e permitindo que eu fizesse uso. Coitada, por amor. Tadinha. Eu tenho vontade de chorar quando eu falo isso, porque eu fico pensando que eu influenciei e impactei vidas através do meu uso. Entendi. Só que isso só me gera tristeza hoje, tá? Arrependimento, né, Marcelo? Mas não é a tônica da minha vida, porque eu sei que tem um culpado disso. Foi uma doença. Eu sou um doente, mas hoje a minha doença está controlada. Lá atrás, eu sou responsável pelas consequências, mas eu não era responsável pelo que eu fazia. As consequências hoje eu pago com o maior prazer. E pago até hoje, Rafael, muita coisa. Muita coisa. Espinho na carne, né? É o meu espinho na carne, eu pago muita coisa. Né? São várias coisas, eu não quero falar de algumas delas porque me deixam muito triste. Talvez se um dia a gente tiver a oportunidade a gente fala mais, ou talvez até o final do podcast sai, mas... E aí a minha esposinha, coitada, a Ângela, minha primeira esposa, não sabia o que fazer, acabava ajudando e a doença ali, manipulando ela, manipulando eu, minha família, e foi indo. Até que chegou uma época que não deu mais, perdi o casamento. E desse casamento perdido eu conheci o crack, e aí foi amor à primeira vista também. Meu Deus. Hoje eu digo pra você que se eu soubesse que eu ia gostar tanto, eu não tinha experimentado. Mas isso hoje, né? Se eu nascesse com a experiência de 50 anos, com 7 anos de idade, talvez eu era presidente da República. Né? É verdade. Então, sofri bastante, veio o segundo casamento. Também não teve um bom resultado, teve ótimos momentos. Teve muito uso, Rafa, mas teve muita alegria, muita felicidade. Teve 4 filhos, 2 em cada casamento, 2 mulheres maravilhosas, mais algumas outras experiências de vivência. Só que, infelizmente, quando a droga entra, o sofrimento é legal. Baseado nisso, eu larguei uma faculdade de Direito no segundo ano, eu perdi alguns empregos, eu deixei de evoluir na vida, eu deixei de ser um cidadão produtivo na sociedade. Hoje eu poderia ter alguns bens, perdi carro, tive a oportunidade de ter terreno, perdi, tive apartamento, perdi. Meu Deus. Algumas coisas financeiras foram embora, algumas oportunidades de vida passaram, né? E hoje eu dou glória a Deus por algumas pessoas que não me abandonaram, né? Eu tenho que agradecer muito. Eu agradeço muito lá no começo o tio Carlão, que foi uma pessoa que nunca desistiu de mim, sempre estava ali, da forma dele também, né? De uma forma ou de outra, o amor da forma dele, tentando ajudar. Chegaram a me enfiar até na psiquiatria, passei 30 dias lá, que nem um louco lá. Nossa, só não deu tempo de comer o que não devia lá, porque, horrível. Mas por amor. Pessoas tentando me ajudar. Me internaram várias vezes, né? Então, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, porque tentou dar o seu melhor. Né? Chegou um tempo que não aguentou mais também, como minhas esposas não aguentaram mais. Sou muito grato. Lá atrás, como eu já disse, já citei aqui o prefeito, o Dr. Milton. Hoje, Dr. Benjamin do Nascimento, que eu estou sempre ali, meu parceiro, meu amigo, meu pai, o meu inspirador, o cara que me empurra para frente, né? Sempre acreditou em mim. Eu recaía, mas sempre que eu voltava, ele estava ali com a mão, mas com a mão firme, sempre, né? Dosando. Pastor Daniel Marcos, meu grande amigo. E quem nunca desistiu de mim, abaixo de Deus, foi minha mãe, né? Minha mãe é toda a sabedoria em forma de amor ali. Minha mãe, depois que ela conseguiu e se permitiu ser instruída de como me ajudar,
Ela me ajudou muito. Ela me ajudou muito. Ela no começo acabava te atrapalhando? Se for, lógico, ela não deixa. Veja bem, no começo eu ajudava ela a me ajudar a fazer a coisa errada. Entendi. Eu manipulava ela através da doença e ela, por amor, era manipulada. Sim. Quando ela foi instruída, aí ela me atrapalhava. Porque eu queria usar e ela fazia a coisa certa como familiar. Olha ela só. estragava meu barato. Roubava a minha brisa, literalmente. Por quê? Porque ela Você aprendeu. ficava bravo com ela? Nossa, eu ficava louco. Eu odiava ela. Eu Imagina, falava, imagina. diabo do meu ódio. Nossa, que não sei o quê. Eu cheguei a dormir numa tábua de construção do lado da minha casa e eu lembro que os vizinhos falavam, nossa, a Isa não tem coração. Deixar um filho assim. Mas ninguém estava lá aos 20 anos que ela sofreu comigo dentro de casa. Meu Deus. E ela estava instruída. Hoje eu oriento as mães, muitas vezes, não é em todos os casos, mas eu oriento as mães a fazer isso. Repito, não é toda hora, não é em todos os casos. A gente precisa estudar muito bem cada caso, tá? Sim. Isso não é uma via de regra. Mas ela fez o que era certo. Isso é ajudar com sabedoria, Com né? sabedoria. Sabedoria. Você quer? O filho pródigo, quando falou vou embora, o pai não falou não vai não que você vai sofrer. Não, toma aqui sua parte. Quer ir, vá. Vai. É assim mesmo. Comeu bolota porque quis, se é que comeu, a Bíblia fala que ele teve vontade, né? Sofreu porque quis, andou para sofrer porque quis, mas quando quis, voltou. Quando voltou, foi personalizado novamente em membro da família. Ele não voltou e entrou sujo. Ele não voltou e entrou do jeito que veio do mundo. Ele voltou e entrou transformado, vestido, caracterizado, aceito como membro da família. É verdade. Anel, sandália, roupa. É verdade. Forte. Como é que você conhecia um escravo? Não tinha nada no pé. Como é que simbolizava a família? Anel no dedo. Como é que você sabia que era nobre? Porque tinha roupa diferente. Então ele não entrou em casa de qualquer forma. E aí foi. Minha mãe falou, ó, você pode ser filho pródigo, mas aqui você vai entrar como filho verdadeiro. Glória a Deus. Ô, glória. É forte. E às vezes eu preciso instruir uma mãe isso, Rafael, desse jeito. E aí, essa época foi muito dura, porque eu sempre fui muito arrogante, muito orgulhoso. E uma das coisas que o dependente precisa brigar muito é com os defeitos de caráter dele próprio. Por quê? Os nossos defeitos de caráter se afloram muito quando da dependência. Né? Porque assim, ó, vamos pegar o cara que joga baralho lá. Você acha que a mulher dele não fala pra ele, pô, você tá chegando meia-noite de novo? Ô, cadê o dinheiro? Pô, precisei de você pra ir buscar pizza. A minha mãe ficou doente, foi no hospital. Ah, a criança ligou, precisando de assistência. A minha tia lá da Bahia ligou e queria falar com você. Você acha que o cara não escuta isso? Lógico que escuta. Ele escuta. Uhum. E aí ele responde como? Com amor? Quando ele está na fase do fingimento, ele fala, ai amor, desculpa, mas isso é fingimento. Porque na verdade irrita. Mas na maioria das vezes ele responde com arrogância. Eu sei o que eu estou fazendo. Olha o que você está fazendo na sua vida, você está perdendo emprego, você está gastando dinheiro nosso. Eu sei o que eu estou fazendo. Arrogância. Por quê? Não dá para ser manso e fazer o que é errado. Eu preciso de uma justificativa. Uhum. Né? Eu não consigo chegar em casa e falar, ô Rafael, fica de boa aí, eu vou sair para me drogar e tal, depois eu volto, daqui uns dias. O dependente ele precisa de uma motivação. Depois que está escancarado, aí é outra coisa. Aí o cara chega, todo mundo já conhece as características. Mas no começo, depois que já está desencadeado ali uma dependência, o cara precisa de motivo. E muitas vezes a família não sabe. Vou te dar um exemplo que eu sempre uso. Uma esposa que descobre que o marido é alcoólatra, depois do casamento e tal. Casou, tá tudo bonitinho, Rafael. Ela vai lá, sempre deixa a cueca dele, o shortinho dele, a toalha dele, o chinelo dele lá no banheiro. Aí o marido chega do trabalho, ela tem a comida dele lá no forno, tudo bonitinho. O cara começa a chegar bêbado. Qual é a primeira coisa que a mulher faz? Para de colocar a comida no forno, para de colocar a roupa do cara lá. Isso não é exemplo de Deus nunca. Deus, ele dá mais amor. Olha, o exemplo é assim, ó, é mostrar pra você que quando você tá errado, você tá sozinho. Quando você tá certo, é porque você tá comigo. Ó, veja bem. Olha lá. O cara chegou bom, a roupa tá lá. Entra e toma um banho. Fica lá no banheiro olhando, toma banho, conversa, pergunta como é que foi o dia. Quando ele for sair, enquanto ele tá se enxugando, vai lá e esquenta a comida dele. Senta à mesa, divide com ele, faz um pratinho, bate um papo, dá um carinho, convida pra ir pro sofá, troca uma ideia, faz um suco. Agora, a vida, as pessoas que se dizem conselheiros, indicam o contrário. Para de fazer isso, é besta. Como se Jesus tivesse morrido à toa por nós. Como se a palavra de Deus existisse de brincadeira. Como se não fosse para nós amarmos. E aí as pessoas falam, ai, como você é trouxa. Trouxa não, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Agora, o cara chegou bêbado,
Deixa a toalha lá, deixa a cueca lá, deixa o chinelo lá, deixa ele tomar banho sozinho, deixa a comida no forno, ele não precisa sentir que ele está num lugar estranho, mas ele vai comer gelado. Ah, ele foi pegar a comida e caiu. O problema dele não foi você que bebeu, foi ele. Pronto! Ele vai começar a perceber que quando ele está bom, ele tem um plus. Quando ele está ruim, a casa é dele do mesmo jeito. Isso é uma outra fase. Por isso que precisa ir na família para ver o que está acontecendo. Uhum. Você entendeu, Rafael? Então as pessoas têm mania de querer tratar do ódio. Não! O amor sempre é a melhor saída. Só que o amor não precisa ser bobo, ele pode ser exigente. Então, como é que o amor exigente funciona nesse exemplo que eu te dei? Quando você está mal, eu não sou obrigado a ficar perto de você, mas eu também não preciso te tratar como um estranho. Não preciso te tratar como uma pessoa não desejada. As suas coisas estão aqui. Você faz parte dessa família. Seja bem-vindo. Está aqui sua roupa, a sua comida está ali. Pronto, acabou. Porque assim o cara não chega em casa e fala: nem minha mãe gosta de mim, não tem nem comida mais, não põe, acho que já está saindo com outro, está cuidando do outro porque não cuida mais de mim. E aí ele pisa dentro de casa, o diabo fala: volta. Ele assim volta pro bar. Isso é mais uma situação, tá? Uhum. Que eu estou te explicando. Então, a minha mãe começou a agir da forma certa, Rafael. Eu fui internado várias vezes, né? E até que um dia eu cheguei numa casa de recuperação. Eu já tinha sido proprietário junto com o pastor, meu pastor Ronaldo, gente boníssima, missionário de rua nato, pegava neguinho dentro do trem, pegava na rua e levava para casa, cara. Olha ele, a só, missionária Vera, coisa boa. missionária Vera que, nossa, fantástica em memória. E assim como várias pessoas passaram através deles, eu saúdo todos que passaram por essa caminhada conosco. Criamos uma casa de recuperação, um acampamento Vida Nova aqui Morado, cuidamos de muitos dependentes. Fizemos muita coisa, esbarramos bastante na lei, porque a lei ela é difícil. A lei do homem e o amor de Deus é duas coisas que Não combina, né? não combina. Não dá certo. Por isso que eu digo para todo mundo que eu sempre estou na contramão da mão. Né? Se você for buscar uma vaga hoje no CAPES lá, talvez você fique uns dias tentando passar em médico, sendo aceito, preenchendo formulários. Quando a pessoa me procura, eu abraço na hora e já abraço a causa dela, e talvez em ela já esteja internada. Também não digo que o sistema está errado lá, não. Tá tudo bem. Cada um faz a sua parte. Eles fazem a burocracia deles, eu exerço o meu amor da minha forma aqui e tá tudo bem. Cada um na sua. Eu não estou aqui para criticar o poder público, eu estou para ver o que eu posso fazer. É verdade. Tá? Então eu faço. Cheguei e vou te dizer lá na clínica o que aconteceu. Eu havia levantado a mão em 2011 para 12 na sede do Belém ali, com meu amigo pastor Daniel. Levantei a mão, aceitei Jesus, mas foi de Araque, cara. Só que para Jesus não é de Araque. Escreveu meu nome lá. E aí meu nome começou a ficar com um xizinho vermelho lá. Só falta, né? Marcelo sumiu da presença de Deus. E vai correndo. Mas Deus nunca sumiu da minha presença. Ele esteve ali. E aí eu passei 6 anos na rua aí, sofrendo de verdade, fazendo minha família sofrer muito. Foi uma época muito pesada da minha dependência. Meu orgulho estava, sabe, não conseguia pedir ajuda. Até que realmente eu, por livre e espontânea pressão do mundo, total ausência de Deus, total falência espiritual, moral, total falência física, fui agredido de verdade pela polícia. Eu vou dizer que foi merecido, porque ninguém merece, a polícia não foi feita para isso, mas que foi provocado, foi. Entendi. Né? Espero que todos consigam pegar o que eu disse. E aí eu fui para mais uma vez para uma casa de recuperação, e chegando lá, a pessoa que é uma das responsáveis por eu estar limpo até hoje com qualidade, porque, Rafael, um dos pensamentos, grava isso com você, o intuito não é parar de usar droga só, é viver bem sem a droga. Tem um monte de gente aí que parou de usar droga e não consegue viver bem, arrogante, prepotente, faz coisas que até Deus ouvida, gasta demais, a compulsão transferiu para outra área, não suporta ficar dentro de casa, não vive bem com a família, não tem uma espiritualidade, não frequenta uma religião, não é o membro produtivo da sociedade. É a mesma coisa se estivesse usando droga. Na vida de um coitado desse aí, a droga passa até como vítima, porque o cara é tão ruim que a droga fala assim: pelo amor de Deus, não me usa. Porque Fica longe de mim. as pessoas têm mania de culpar. Pelo amor de Deus que não sou, mas eu vou falar, eu não sei ficar sem pronunciar da forma que eu penso. Nós culpamos o diabo por tudo. O diabo sugere, quem peca sou eu.
O diabo não peca por mim. Ele não faz o ato por mim. Ele não puxa o gatilho para te matar. Ele não deita na cama com a esposa do outro. Ele sugere. Quem aceita sou eu. Verdade. Ele não tem poder para fazer por mim. Então, aí, Rafael, eu fui orientado, tipo assim, o que você sabe te trouxe até aqui mais uma vez. Esquece o que você sabe e tenta aprender alguma coisa. Nossa, eu fiquei muito bravo. Meu orgulho, eu xinguei, falei um monte de coisa. Isso eu entrei lá dia 18 de março de 2018. 2 meses depois eu percebi que eu estava vivendo a mesma vida, fazendo a mesma coisa e que eu ia chegar no mesmo lugar. Faça as mesmas coisas, tenha os mesmos resultados. Faça coisas diferentes, tenha resultados diferentes. Ande no mesmo caminho, chegue no mesmo lugar. Mude o caminho e chegue em outro lugar. Se você quer chegar na luz, você tem que pegar o trem sentido franco todos os dias. Se você pegar para Jundiaí, não vai dar certo. Muda o seu caminho que você vai para outro lado. Eu resolvi mudar. Aceitei ajuda, graças a Deus estou aí há 5 anos e alguma coisa, caminhando e me sentindo bem sem droga. Glória a Deus. Eu tenho prazer na vida. Glória a Deus. Hoje eu tenho prazer em estar vivo, eu tenho prazer em estar aqui com você. Ontem roubaram o meu celular, pediram pix para uns amigos aí, mexeram em umas coisas minhas pessoal e tal. E tô dando glória a Deus, irmão. Já tô com o celular aqui, já recuperei meus telefones, os meus números. Porque você tá feliz, você tá bem, né, Marcelo? Eu não vou dar poder. Se você não tivesse bem, você estaria revoltado aí. O erro do outro não tem o poder de me deixar triste. Glória a Deus. Hoje o que me deixa triste é a ausência de Deus. É ir num culto e não sentir a presença. É estar dirigindo, cantando um louvor e não chorar. É vir fazer um podcast desse aqui e não sentir a presença de Deus e não sentir alegria em trocar informações com as pessoas. Porque veja bem, eu estou falando de uma causa. Eu não sei, eu sou filho de pedreiro, eu não sei colocar um bloco em cima de outro. É perigoso a casa cair. Eu não sei fazer isso. Eu não sei trocar o motor de um carro. Cada um de nós tem as suas habilidades. Verdade. O Senhor me preparou para isso. Então hoje eu faço o meu melhor pela causa que o Senhor me destinou. Né? E através disso foram aparecendo outras oportunidades. Eu fui estudando. Hoje eu estou terminando a faculdade de gestão pública. Eu sou massoterapeuta, sou motorista de aplicativo. Fui e tenho credencial ainda, sou instrutor de autoescola teórico e prático, fui árbitro de futebol, cheguei a ser profissional no Futebol Society, do salão quase fui no profissional, cheguei a atuar em alguns jogos profissionais, no futebol de campo só no amador, mas me virei muito bem na vida aí, Rafael, me virei muito bem. Fiz o curso de técnico em independência química, de terapeuta, fiz o curso lá para coordenadores de casa de recuperação. Fiz mais uns 10 cursos, 10, 11 cursos pela Secretaria Nacional de Drogas, de tratamento, reinserção social, tratamento de família, difusão de informações, preventivas sobre droga, farmacoterapia. Tem um monte lá que eu fui fazendo, fui aprendendo. Por quê? Chegou um dia, Rafa, que a pergunta que as pessoas mais fazem é o que a gente mais faz para nós mesmos, dependente. Por que eu não paro? Então, Marcelo, meu amigo, e essa pergunta é pesada para nós, porque o dependente, enquanto ele não tem a informação, Deus diz assim: eu não te cobrarei o tempo da ignorância. Correto? Quando ele falou sobre o pecado aqui agora, vai chegar uma época que não existe mais sacrifício do pecado, que não adianta mais sacrificar. Você está falando de quem conhece a palavra, você está falando de pessoas ligadas a Deus, correto? Então, estar, a maioria eu perdi meu pensamento, você vai ter que cortar isso. Como eu te disse, no momento de ser é ser homem e mulher, o resto a gente está. E eu procuro estar a maioria do tempo feliz, dar risada, estar feliz com a minha vitória, saber que tudo vai dar certo, saber que eu tenho um alvo que é Jerusalém. Aliás, falando em Jerusalém, quero mandar um abraço para o meu pastor Rildo, né? Da Debras São Bernardo do Campo aqui em Francisco Morato, meu ministério querido, nosso querido presidente Oséias Santos, deputado estadual lá da Debras São Bernardo, lá em São Bernardo do Campo, e somos, né, da Debras, lá do Bispo Samuel Ferreira, da Bispa Keila Ferreira. Estamos aí no Ministério de Madureira, aqui em Morato, nossa igreja está na Estrada do Túnel 136. É a rua, para quem é mais velho de Morato, a subida do Caqui ali, né? Todo mundo acha que é rua, do Batista ali, todo mundo acha que é rua 1, mas é a Estrada do Túnel. Bem no comecinho ali, estamos lá todas as quartas-feiras com o nosso culto de ensino, sextas-feiras
com culto às 19h30, domingo às 18 horas e a escola dominical de domingo, que é fantástica, às 8h30 da manhã. E eu dou glória a Deus por ter conhecido essa família, essa igreja, por ter me jogado nos braços de Deus, porque não há outro caminho, Rafael. Precisamos estar nos braços do Senhor. É só Deus. Só Ele para nos ajudar. E aqui na Terra, né, as informações que Ele nos deixou. Ele deixou a medicina, Ele deixou os técnicos, Ele deixou os homens para fazer leis para nós seguirmos. Sim. O próprio Jesus, quando veio aqui, seguiu muitas leis, né, pagou impostos, fez as coisas dele. Ele podia vir e ver como rei, não respeitar nada, ele respeitou. Então nós precisamos respeitar as coisas aqui da Terra. A dependência química é uma coisa que está aqui, que precisa ser cuidada aqui, que pode sim ser ajudada pela parte espiritual e deve ser, mas que deve ser respeitada como uma doença, cuidada como tal, porque senão a gente vai ficar chovendo molhado, pregando prego na areia e trabalhando sem firmeza nenhuma, e deixando que o inimigo ganhe por desinformação. E às vezes, dando o nosso excesso de amor por uma causa que não está sendo um amor dedicado à coisa certa. É verdade. Estamos permitindo que o mal use o nosso amor para se fortalecer. É verdade. Bom, pessoal, eu agradeço muito a você que ficou até o final, que nos ouviu aí no Spotify, no Amazon Music, no YouTube. Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Marcelo, amigo, obrigado. E vamos fazer o seguinte, coloca na descrição lá no meu celular para deixar meu número. Boa, isso que eu ia falar. Quem quiser entrar em contato, qualquer familiar, dependente que quer ajuda, se o seu dependente não quer ajuda, eu vou até aí orientar, trocar uma experiência. Não é 100% de certeza que eu vou falar que vai dar tudo certo para você, mas a desinformação pelo menos vai acabar ou vai ser um pouquinho atenuada. Então, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo para você a descrição, na descrição, o WhatsApp do Marcelo Genuário, e você que também quiser procurar ele no Facebook, procura lá, Marcelo Genuário, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, por você estar conosco, e semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio do podcast do Rafa.